Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Agora esse é o último vídeo da nossa semana 1 do PET 4, tá bom? Essa é a última partezinha que eu tenho, que eu dividi para vocês para ficar de melhor entendimento. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre número de diagonais de um polígono convexo, tá certo? A diagonal, pessoal, é aquela segmento de reta que parte de um vértice a outro do meu polígono. Então, dentro de um polígono, a gente pode ter N diagonais. Por exemplo, no quadrado, a gente tem duas diagonais. Por quê? A semirreta que passa num vértice no outro, a gente só consegue fazer duas. Se eu fosse fazer, por exemplo, um segmento de reta entre vértices que estão no mesmo lado do polígono, ele não é tratado como diagonal, tá bom? Porque ele encosta no lado do polígono. Então, na verdade, as diagonais são aqueles segmentos de reta que são traçados de um vértice a outro do polígono, de forma que eles não estejam encostados em nenhum lado do meu polígono, tá bom? Então, tem uma formulazinha para a gente estar descobrindo esse número de diagonais de uma forma mais fácil, mais abstrata, que é essa formulazinha aí. D é igual a N vezes N menos 3, tudo isso dividido por 2. Então, relembrando que N é a minha quantidade de lados do meu polígono. E outra coisa, gente, relembrando que nessa formulazinha aí, é uma expressãozinha, né? Que a gente tem que lembrar aquelas ordens de resolução. Nesse caso, a gente resolve N menos 3 primeiro, tá? Se eu tiver, por exemplo, o polígono for um polígono de 8 lados, então N vai ser igual a 8. Então, na fórmula ficaria 8 vezes 8 menos 3 dividido por 2. Eu resolveria, em primeiro lugar, o que está dentro dos parênteses. Seria 8 menos 3, que seria 5. E esse resultado eu multiplicaria por 8, que seria o N, né, que está aí de fora, do lado de fora, multiplicando o resultado do valor dessa continha que está dentro do parêntese. E depois eu dividiria por 2, tá bom? Para vocês firmarem como exemplo, eu coloquei esse octógono para a gente encontrar algumas características dele juntos, tá? Esse exercício, ele vai auxiliar vocês na resolução dos exercícios do PET 4, semana 1, tá certo? Então, vamos lá. O octógono regular, de lado 1 centímetro, possui perímetro igual a... Aí a gente tem que completar. Então, nessa questão, já está sendo nos dito que o lado do meu polígono mede 1 centímetro. Então, perímetro é a soma de todos os lados da minha figura. Então, nesse caso, como um lado mede 1 centímetro e um octógono tem 8 lados, então, consequentemente, eu vou fazer o quê? Eu vou somar esses 8 lados e a soma deles vai ser o meu perímetro. Então, eu coloquei aí, ó, perímetro é a soma dos lados, eu vou ter 1 mais 1 mais 1 mais 1, 8 vezes, eu vou somar esse 1, obtendo 8 centímetros, e sim será o meu perímetro, tá certo? A segunda é tracinho diagonais, ou seja, quantidade de diagonais. Quantas diagonais tem o meu octógono? A gente vai utilizar essa formulazinha aqui. D igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. N, nesse caso, já que é um octógono, vai ser 8, porque o octógono tem 8 lados, então o meu N será 8. Então, substituindo nessa formulazinha, a gente vai ter 8 vezes 8 menos 3 dividido por 2. Vamos ver. Aqui. 8 vezes 8 menos 3 dividido por 2, resolvendo 8 menos 3, nós teríamos 5. Então, ficaria 8 vezes 5 dividido por 2. 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 2, 20. Então, o meu octógono, ele tem 20 diagonais. Pode ser que vocês queiram fazer à mão, traçando, e vocês vão me dizer, mas professora, vai dar muito mais de 20 diagonais. É porque essas diagonais, elas são as diagonais que não estão se repetindo, tá bom? Porque vai ter um momento que a gente vai acabar repetindo diagonal. A gente vai começar com um vértice até o outro, e quando a gente for fazer a volta do outro vértice até esse, a gente vai acabar contando 2 vezes, mas
a gente desconsidera e conta só uma. Então, essa formulazinha já está da forma certa de contar as diagonais, ou seja, a quantidade de diagonais que não estão se repetindo, tá bom? Então, será 20. Próxima questão é a quantidade de ângulos internos do meu octógono. A formulazinha da gente somar os ângulos internos do meu polígono, a gente aprendeu no vídeo 1. E essa formulazinha aqui, S igual a N menos 2 vezes 180. Relembrando que N é a quantidade de lados, então no caso do meu octógono são 8. Então eu fico com S igual a 8 menos 2 vezes 180. 8 menos 2, 6 vezes 180, 1080. Então, a soma dos ângulos internos do meu octógono é 1080 graus, tá bom? Então, qual que é a soma agora dos meus ângulos externos? A gente viu no vídeo 2 que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo sempre será 360. Então, 360 é a soma dos ângulos externos. E qual seria a soma dos ângulos externos de cada um? Já que é um octógono, então ele é um polígono regular. Quer dizer que os ângulos possuem as mesmas medidas, os lados possuem as mesmas medidas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 360, vou dividir em 8 partes iguais, porque são 8 ângulos, porque é um octógono que tem 8 lados. E a gente vai ficar com cada ângulo externo medindo 45 graus, tá bom? Para eu descobrir o valor de cada ângulo interno, eu vou pegar 1080, que é a soma dos ângulos internos, e vou dividir por 8. Porque são 8 ângulos internos. Então, eu vou fazer 1080 dividido por 8 e vou obter 135 graus, que será o valor de cada ângulo interno, tá bom? Então, eu coloquei aqui nessa página, vocês podem dar pausa no vídeo, está verificando direitinho a continha que a gente fez e como que ficou completado. Vocês podem completar aí também, tá bom? E para vocês firmarem conhecimento, eu deixei uma questãozinha para vocês, tá certo? A gente tem aí do lado um pentágono, que é um polígono de 5 lados. Cada lado desse polígono mede 2 centímetros, então vocês vão completar. O pentágono de 2 centímetros de lado possui perímetro igual a... Relembrando que perímetro é a soma de todos os lados, então eu só vou somar. E quantas diagonais? A gente vai utilizar aquela formulazinha de diagonais. A soma de seus ângulos internos é utilizar a formulazinha de ângulos internos. E de seus ângulos externos é 360. Lembre-se sempre disso. Cada ângulo interno mede quanto? A gente vai pegar a soma dos ângulos internos, dividir pela quantidade de ângulos. E cada ângulo externo mede, vai pegar a soma dos ângulos externos, que nós já sabemos que é 360, porque é padrão. E vai dividir pela quantidade de ângulos que a gente tem externos, que no caso aqui são 5, porque é um pentágono de 5 lados. Certinho? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá bom? O próximo vídeo que eu vou estar fazendo vai ser da semana 2 do nosso PET 4. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato comigo. Beijo pra vocês, vou estar encerrando esse vídeo e até o nosso próximo vídeo.